Seja bem-vindo ao canal exclusivo da médium, Sônia Lopes. Você também pode nos encontrar no Facebook e no Instagram. As terapias espirituais são por chamada de vídeo. Para agendar um horário, entre em contato através do telefone, que está aparecendo na tela. Se gostou, não esqueça de curtir esse vídeo. Obrigada por estar aqui e muitas bênçãos em sua vida. Uma cortina se abriu diante dos meus olhos. História ditada pelo espírito de Carlos Eduardo Pacheco. Psicografado em 2024. Nasci no Rio de Janeiro, porque minha avó morava nessa cidade. Mamãe veio passar uns dias com ela, mas não deu tempo de voltar. 30 dias após meu nascimento, retornamos para a Baixada Santista, onde cresci e fiz muitos amigos. Falar não era um problema para mim. Foi no colegial que aprendi a amar o teatro e estudei belas artes. Tudo que se relacionava a televisão e teatro era minha paixão. Por eu ser ator, era assediado por muitas mulheres bonitas. Me tornei famoso. Havia uma mulher que eu realmente amava. Não foi fácil conquistá-la. Ela me via como mulherengo, mas na época eu era solteiro, bonito e famoso. Queria aproveitar a vida. Uma noite, saí do teatro, depois de uma peça chamada O Pecado Não Existe, escrita por um amigo boêmio e festeiro. Era madrugada, escuro, com uma névoa sobre o ar, fui pegar o meu carro, quando avistei uma mulher muito bonita, que me chamou a atenção. Ela era tão real e tão perfeita. Me hipnotizava com o olhar. Se eu tivesse pensado um pouco antes de cair em tentação, mas não pensei. Esqueci do compromisso que tinha com Lolita, minha namorada. Depois, eu me sentia arrependido. Lolita ficou meses sem falar comigo, ficou brava. Eu estava em um relacionamento sério com ela. Esse meu amigo escritor dizia que o pecado não existia, que podíamos fazer tudo, que quando morrêssemos, tudo se acabaria. Essas palavras ficavam na minha mente, e com isso eu pensava: não é pecado ter aventuras fora do casamento, já que a morte é o fim de tudo. E assim foi minha vida. Quando eu ia contracenar com uma atriz e ela era interessante, eu dava um jeito de conquistá-la, sem culpa. Afinal, o pecado não existe. Aos 49 anos, comecei a sentir dores abdominais no fígado e rins. Uma parada cardíaca me levou ao desencarne. No hospital, senti o meu corpo espiritual ser puxado do meu corpo físico. Assustado, me deparei com uma situação desesperadora. Vi Lolita chorando, os médicos tentando me salvar, vi a mulher que sempre me encontrava de madrugada fora do teatro, depois que terminava a peça chamada O Pecado Não Existe. Sem entender o que estava acontecendo, me perguntei: mas a morte existe ou não? Estou morto, mas estou vivo. Vi quando Lolita saiu chorando do quarto, e os médicos cobriram meu corpo físico com um lençol. Ficou a mulher da madrugada, que se aproximou de mim e disse: agora podemos ficar juntos. Te procurei por tanto tempo, te encontrei pela sua energia de conquistador. Eu olhei assustado para ela e perguntei: quem é você? E para onde está me levando? Para onde você sempre gostou de estar? Você nunca foi de oração, sempre gostou de enganar sua esposa e outras mulheres. Respondi a ela: eu sou um ator famoso. As mulheres me procuram. Ela respondeu: você é o mesmo de sempre. Reencarnou e nada fez para mudar. Você pensa que pecar não tem consequências? Estou com dores pelo corpo todo. Me deixe em paz. Por que está me seguindo? Porque nunca te perdoei. Aqui no mundo onde eu vivo, aprendi a esperar pela vingança. Eu olhava para aquela mulher, e ela não era mais linda como costumava aparecer para mim. Era uma mulher com o rosto contraído pelo ódio, e o mundo dela era escuro, o lugar cheirava mal. Pensei: se o pecado não existe, por que estou aqui? Quero voltar para minha vida. Essa mulher gargalhou e disse: você agora é o meu prisioneiro. Não tem como sair daqui. O que foi que eu te fiz? Você praticou maldade sem se lembrar de nada e me bateu no rosto. Naquele momento me lembrei. Uma cena passou pela minha mente. Me via com uma jovem linda, na intimidade. De repente outra mulher entrava no local onde estávamos e me surpreendia. Lembrei que essa mulher que me aprisionava
era um espírito vingativo. Na vida passada, era casado com ela, mas conquistei sua sobrinha de 15 anos. Para sair daquela situação, disse que ela era culpada, por não ser bonita e não ser vaidosa. Ela, fora de si, tentava me bater. Foi quando esbofeteei seu rosto, saí de casa e não voltei mais. Como pude acreditar que a morte seria o fim, se estou vivendo agora? E com essa mulher que me odeia? Pensei, quando ela não estiver por perto, vou dar um jeito de sair. Ali havia muitos na mesma situação que eu, acorrentados e alguns soltos. Consegui me aliar com um deles, que encontrei no mundo espiritual das sombras, muitos outros amigos das noites de bebedeiras, amigos políticos corruptos, mulherengos, que já fizemos muitas coisas erradas juntos. Esse amigo das sombras dava medo. O corpo espiritual dele exalava uma fumaça tóxica, que cheirava muito mal, era uma mistura de falta de banho, com álcool e outros odores que não sei descrever. Ele me ajudou a quebrar as correntes que me prendia, e eu fugi para o local onde os encarnados moram. Me dei conta de que estava morando em um abismo. Quando consegui chegar ao local onde eu morava, vi minha casa e senti saudade. Quando entrei, a empregada se arrepiou. Ouvi os pensamentos dela que falavam: Minha Nossa Senhora, me proteja dos maus espíritos. Eu queria ver Lolita. Apesar de ser mulherengo, eu a amava. Não pensei que o tempo tinha passado e Lolita estava casada com outro. Isso despertou em mim uma ira muito grande e passei a perturbar o marido dela. Fazia eles se desentenderem por qualquer motivo, não deixava ele se aproximar dela ou fazer um carinho, ela sofria. Eu intuía ele a procurar outra, mas não consegui, ele era de oração. E a energia da oração me mantinha afastado, mas eu não ia embora, só esperando a oportunidade. Eu saía da casa e ia nos bares, onde tinha alguém embriagado, e sugava toda aquela energia do álcool. Aproveitava todas as oportunidades que os encarnados me davam. E assim fui vagando pela terra, praticando a mesma coisa de quando eu era encarnado. Eu não estava sozinho, era uma multidão comigo. Os amigos das sombras do outro lado da vida. Um dia, ouvi dizer que também existia do outro lado da vida paz e harmonia. Eu estava cansado de vagar de um lado para o outro, entrava e saía dos lugares que tinham a mesma energia que eu. Resolvi ir a um grande parque com muitas árvores, crianças brincando. Senti saudades da minha família, meus pais e meus filhos. Resolvi sentar ao lado de uma senhora. Ela percebeu que eu estava ali e, através do pensamento, começou a falar. Irmão, você precisa de ajuda? Naquele momento, lembrei-me de vovó e chorei. Esta senhora começou a orar, ela se arrepiava, mas continuou. Deus, sinto que tem alguém aqui que precisa de ajuda. Envie anjos de luz para ajudar esse irmão necessitado. Eu estava tão cansado e com dores no corpo, que precisava descansar. Eu vagava sem rumo e todo o tempo era atormentado por outros espíritos perversos. As palavras daquela oração me fizeram tão bem. E aconteceu. Como se uma cortina se abrisse diante dos meus olhos. Vi várias pessoas iluminadas vindo na minha direção. Levantei-me assustado e um senhor falou: Irmão, estamos aqui para te ajudar. Eu lhe disse: Senhor, não sou digno. Eu pensei que pecar era normal, que o pecado não existe e fiz muitas coisas erradas. Ele estendeu a mão e disse: Jesus te ama. Mas ele me conhece. Sim, ele sabe tudo o que se passa com você e não te julga. Mas quer que você mude suas atitudes para o seu bem. Naquele momento, desabei em choro. Estava cansado demais para resistir àquela ajuda. Fui levado para o mundo espiritual da luz. Não sabia que existia um lugar assim, tão lindo, harmonioso, que eu demorei tanto para conhecer, porque estava preso na ignorância e nos vícios. Jesus era algo distante de mim, nunca busquei essa luz quando encarnado. Entendi que o caminho após a morte do corpo físico somos nós quem preparamos, com nossas atitudes, e que Deus, na sua infinita misericórdia, tocou no coração daquela senhora para orar por mim. Ela não estava me vendo, mas me sentia por perto. Quando a cortina se abriu diante dos meus olhos, eu percebi o amor incondicional de Jesus.
Isso só acontece quando nos permitimos, quando aceitamos. O que eu trouxe para o lar espiritual é pouco, pois só aproveitei os prazeres da carne. Não existe limite para reencarnar. Reencarnamos quantas vezes for necessário, pois demoramos muito para entender que só depende de nós. Aqui nesta cidade espiritual maravilhosa, onde fui muito bem acolhido, conheci um irmão que foi padre na terra e se esforçou muito para não cair em tentação. Ele está me ajudando e ensinando. Vou precisar de uma vida de renúncia quando reencarnar para não sucumbir à tentação, pois todo o tempo na terra somos testados, seja como padre, pastor, espírita ou monge. Todos os encarnados enfrentam tentações, cabe somente a nós não cair na inveja, no orgulho e na ganância. É um treino e uma busca incansável para iluminar o espírito com boas ações. Descrever o lugar onde estou hoje é descrever um paraíso. Aqui, as pessoas se respeitam e se ajudam na disciplina e na moral. Estamos conectados o tempo todo à energia que emana do coração de Jesus. Quando foi permitido, reencontrei aquela senhora que orou por mim e Jesus enviou o socorro. Ela aceitou reencarnar comigo para me ajudar a evoluir. É incrível como nos agrupamos com pessoas semelhantes, seja aqui no mundo espiritual ou na Terra. Nossa conduta moral determina com quem vamos nos conectar. Ainda tenho muito a aprender. Uma coisa é certa: nunca mais quero me distanciar da luz de Cristo. Foi Ele quem permitiu este momento, em que estou compartilhando minha história, com a médium Sônia Lopes, que leva conhecimento por meio dessas psicografias para a Terra. Que Jesus abençoe seu trabalho aqui e lá na Terra. Psicografado pela escritora da espiritualidade Sônia Lopes.